Hein? É um barulho esquisito aqui, rapaz. Parece que tinha um. Fez um. Hein? Até arrepiando aqui, né? Tá louco. Mas vamos fazer. Tô arrepiado, velho. Coisa esquisita, velho. Você é louco, mano. Hein? Nunca tinha acontecido isso aqui, não. Mas vamos lá. Olha, tô arrepiado. Você dá pra ver aí? Olha aqui. Rapaz do céu. Que louco, velho. Seguinte. Tô doido, velho. Que susto agora, velho. Parece que alguém fez um. Sabe? Um troço assim atrás aqui, assim. Você é besta. Sai fora, velho. Vamos que vamos, né? É o seguinte, Nossa, perdi até o raciocínio aqui agora. Ia começar o vídeo, liguei o troço, fez esse barulho, velho. Você é doido. Bom. Vamos lá. Cara, eu tenho umas coisas que a gente passar esse arrepio. Tá arrepiado ainda, porra. Deixa a gente meio esquisito, né, cara? Tem umas coisas que eu não entendo, sinceramente. Eu gosto de futebol pra caramba, né? Gosto de ver jogo de futebol quando é duas equipes fortes, né? Pode até ser da Europa também. Eu gosto também de ver quando é, tipo, agora a final do Mundial, vou querer ver. Entendeu? Não tem como não ver, né? Pra gente que gosta de futebol. O fato é que eu vi no Instagram aí uma postagem de um conhecido, não vou falar quem que é, lá, Go Saints, né? Torcendo pro Paris Saint-Germain. Eu falei, pô, mas que merda é essa, né, velho? Por que vai torcer pra um time do exterior? Qual que é o tesão de torcer pro time lá da Europa? O que tem a ver isso, velho? Você não é francês, você não é europeu, você é brasileiro, tá com os times daqui, nós aqui. Não dá pra entender. Por que eu vou torcer, ter paixão de torcer por um time que não é do meu país, velho? Eu não consigo entender isso aí, sabe? De boa. Aí eu fui procurar, né? Aí veio uma pesquisa aqui do próprio, acho que da TNT, de 2021, né? Falando que para quem os brasileiros torcem no exterior. Aí em primeiro lugar estava o Barcelona, em 2021 isso aqui, né? Pode ser que mudou, né? Com 28% de torcedor, cara, 28% de torcida do Barcelona é maior que a torcida do Flamengo. Cara, 24% Real Madrid, 17% Paris Saint-Germain, é maior que por causa do tamanho da torcida do Palmeiras aqui no Brasil, do Saint-Germain, do Paris Saint-Germain. Aí depois tem Manchester United, Bayern de Munique e assim por diante. Meu Deus do céu, Atlético de Madrid tem 1%, Borussia Dortmund, tem gente que torce pro Borussia Dortmund. Eu não entendo, velho, sinceramente. Eu não consigo entender. Pode colocar no comentário, pode me detonar aí, que eu acho esquisito pra caramba. Eu não vejo sentido, entendeu? Eu acho legal você acompanhar os jogos lá. Agora, torcer pra A ou B lá da Europa. Por quê? Eu vou falar bem a verdade. Eu às vezes tem uma questão de birra. Por exemplo, eu tenho birra do Mbappé. Eu não gosto do Mbappé. E o Paris Saint-Germain sem o Mbappé, está acontecendo exatamente o que eu previ. Quem acompanha vídeos mais antigos meu, eu já havia falado isso. Inclusive, quando ele foi pro Real Madrid, eu falei, o Real Madrid vai acabar. Ó, quem que ganhou o Real Madrid? Nada. E o Paris Saint-Germain tá ganhando tudo. É simples assim, velho. O cara, mas o cara é o maior artilheiro, não sei o que, mas divide grupo. Ele é pra ele. Pro time é uma bosta, é bem verdade. Tanto é que o Paris Saint-Germain nunca ganhou nada, Champions, nada, com o Mbappé, coisa mais relevante. Ele saiu de lá, o time foi campeão. E ele veio pro Real Madrid, derrubou o Real Madrid, até o técnico saiu de lá. Só pra você ter uma ideia. Então, é a minha opinião, tá? Mas eu não vejo sentido nenhum torcer. Então, pra mim, eu quero que o Paris Saint-Germain ganhe só pra reforçar mais isso ainda, né? Já meteu o 4 no Real Madrid mesmo, né? Mas pra reforçar mais essa tese minha ainda, né? Uma questão de opinião. Vamos que vamos. Bom, agora eu vi uma postagem aí do técnico do John Textor, do Botafogo. Cara, eu achei de uma arrogância. Olha, pra mim foi uma imbecilidade o que ele falou, uma arrogância, uma absurda. Tudo bem que ele não tem alguns problemas com o técnico lá, o Renato Paiva. O Renato Paiva realmente errou. Mas o John Textor errou pra caralho também, velho. Não foi só o Paiva. Já vou falar o que ele errou. Mas aí, ó, olha a declaração dele. Eu vou até ler aqui, ó. Por que demitimos Renato Paiva depois que ele acabou de vencer o PSG? Ele quebrou os próprios princípios. Ele se afastou do seu plano, começou a quebrar os princípios dele, começou a ficar na defensiva. Que mais? Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid, deveríamos ter vencido o Palmeiras.
somos um time melhor que o Palmeiras. Ai, meu Deus do céu. É o caralho que é, velho. Ai, foder. Eu disse que a ele, treinador, qual foi o melhor jogo que você já ganhou na sua vida como treinador? Ele disse, bem, foi o meu melhor jogo como dono. E aí, quando o Paris Saint-Germain foi o melhor jogo como dono. E você, eu pergunto, não é, e pra você? Foi o PSG. Vocês vão jogar contra o Palmeiras hoje, é hora de jogar futebol. Então, vão lá e detonem, certo? O que a gente fez? Ficamos sentados assistindo eles avançarem. Que arrogância, né, velho? Nossa. Só que tudo bem, ele podia até pensar isso. Só que eu acho que ele não tinha que falar isso publicamente, né? Humilhou Renato Paiva. Humilhou. É a mesma coisa que quando você tá numa empresa, você é humilhado dentro de uma empresa, os caras te mandam embora e ficam te humilhando pra todo mundo. Que tá errado. Entendeu? Na minha opinião, eu penso assim. Fica entre vocês aí, acabou. Ó. Por que mandou o Renato Paiva embora? Não deu certo, não era bem o que a gente queria, mas o Renato Paiva vai para outro clube aí, tem toda a sorte do mundo e vamos contratar outro. Acabou! Né? Agora o Textor errou pra caralho, mano. Ele botou 5 jogadores novos no Botafogo na véspera do Mundial. Entendeu? Tem cara que estreou lá, tipo o Arthur Cabral, foi contra o Palmeiras, o cara foi estrear, velho. A gente quer que. Como é que pode? Ele põe reforço em cima da hora, desmontou o Botafogo, mandou os melhores jogadores, 2 melhores jogadores, vendeu, tirou do Botafogo 2 melhores jogadores do Botafogo, que era lá o Almada e o Luiz Henrique. Um monte de gente saiu, aí trocou um monte de gente, aí queria que os caras, com o elenco, fosse melhor no Mundial ainda. Entendeu? Poderia até acontecer, mas não é o caso, velho. Ele errou também. Errou demais o seu João Textor e botou tudo no colo, sempre assim, né? História no mais fraco, né? E com essa arrogância toda nojenta que ele era. Ô homem nojento, velho. E o Palmeiras voltando do Mundial, né? Já vai ficar sem o Estevão, não vai ter o Paulinho que vai operar, né? Vai jogar só em 2026, olha que loucura. O Murilo está machucado também, não vai jogar pelo menos aí os primeiros jogos do Palmeiras, talvez volte em agosto. Mais otimista volte agora na segunda quinzena de julho, mas pelo que a gente está vendo vai voltar em agosto mesmo, né? Mesmo que volte, agora vai ter que treinar, se adaptar de novo, né? Aquela coisa toda, né? E aí como é que ficou o Palmeiras nesse pós-mundial aí? Eu vi com um elencozinho meio fraquinho, viu? Vamos lá, o Everton, Lomba e Matheus, os goleiros. Laterais, o Marcos Rocha, Mike e o Giaio, direito, não mudou nada. O zagueiro, o Gomes, Mikael, Bruno Fux, Naves e o Benedetti. Também é esse que perdeu pro Chelsea. Os laterais esquerdo, Piquerez e Vanderlan. Vanderlan tem uma deficiente, Vanderlan não dá. Vanderlan, com todo respeito, mas no Palmeiras precisa procurar um nível um pouco melhor que o Vanderlan. Aí os volantes, M. Martínez, Aníbal Moreno, Richard Rios, Lucas Evangelista e Alan. Aí os meias, Maurício e Veiga, só os dois de meia, Maurício e Veiga, tá? E atacante, Felipe Anderson, não está jogando nada. Luiz, também é da base, não é lá aquelas coisas. Facundo Torres, a gente já sabe o que ele joga. Ramon Souza, todo mundo detonando porque chegou agora. Flaco Lopes, a gente já conhece. O Thales e o Vitor Roque veio até agora, a gente não sabe por que veio também. Vitor Roque, Felipe Anderson. Aliás, né? Aí a gente já começa a questionar, será que são jogadores mesmo? Ou é o seu Abel Ferreira? Né? Eu acho que o Abel Ferreira tem grande culpa de jogador não vir pro Palmeiras e não conseguir performar. Ele põe jogador em outra posição, que não é do cara. Não dá pra entender, desculpa. Eu perdi a paciência já. Depois desse Mundial, pra mim, eu acho que o Abel Ferreira tem que cumprir o contrato. Eu não quero que ele saia agora, que é bobeira. Mas cumprir o contrato dele, e provavelmente tem que ir atrás de outro técnico. Vai atrás do Luiz Castro. De novo, tô pedindo aqui. Luiz Castro, ou aquele que saiu do Botafogo porque o Textor desmontou o time. Aí o cara caiu fora. O cara era bom também, cara. O cara era bom pra caramba. Mas não. Né? Vai manter, pelo que tá vendo aí, vai manter o Abel Ferreira, né? Vamos ver. Tomara que ganhe, né? Não vou também ficar torcendo contra, né? Mas é difícil, né? A gente tá vendo como é que tá vindo o Palmeiras aí, né? Já faz desde 23 que não tá jogando nada. Foi campeão brasileiro ali por um acidente por causa do Botafogo, foi uma bosta. Só isso. Agora, desde 23 não tá jogando nada, não ganha clássico, não ganha porra nenhuma, velho. Me desculpa, não dá. Tem que mudar muita coisa aí, tá? Bom, Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar na Copa do Brasil o Atlético Mineiro. Jogaço que a gente tá esperando assistir aí, tá? E aí, tem a reportagem aqui
no Coluna do Fla de uma entrevista do Hulk, e que ele deu uma debochada no Flamengo. Eu não sei se foi uma debochada, mas eu vou ler aqui o que ele falou, e aí você decide. Coloca no comentário o que você acha, tá? Ele falou assim, ó, porque falaram sobre o Flamengo e os times que foram pro Mundial estão cansados ou não, enquanto que eles aqui, né, a segunda prateleira do futebol brasileiro, eu sempre falo isso, né, a segunda prateleira do futebol brasileiro que não foi pro Mundial, ficou descansando, tá? Treinaram menos, descansaram mais e treinaram de menos, essa que é a verdade. Aí, pô, até que o Flamengo tá cansado, especificamente o Flamengo aqui, né? Aí ele falou, não sei se eles estão cansados ou não. Aqui, por exemplo, a gente tá acostumado a fazer 9 jogos por mês. Eles fizeram talvez 5 jogos? Nem isso, não sei. Não é bem por aí, não estão cansados. Se você olhar por outro lado assim, vamos fazer uma observação mais real. Os caras que estão acostumados a jogar 9 jogos no mês, fizeram 4 no Mundial. 4 jogos, isso. Cara, toca as perninhas levinhas, né? E é uma situação nova pra gente. Não sabemos como vai ser. Se as equipes que estavam no Mundial estão com mais ritmo, ou se os times que conseguiram descansar vão retornar em melhores condições físicas. A gente não sabe. Só quando começar o jogo. Estamos concentrados para fazer grandes jogos. Esse mês vai ser muito importante pra gente. Tem o Flamengo na Copa do Brasil. Vamos ver, né? O que você acha? Acha que ele debochou? Acho que não. Ele que tentou levar um raciocínio lógico, né? Realmente todo mundo joga bastante jogos, tudo mais. Aí tem as viagens também, né, Hulk? Não é só o jogo, né? Jogou 4 jogos no mês aí e tal, mas não é só o jogo. Enquanto vocês estão viajando em casa, os caras, né, ficando em casa, desculpa, os clubes estavam viajando, se deslocando. Isso é cansativo. Isso é cansativo. Não é só jogar ali, correr no campo. Você sabe disso. Então, sei lá, né? Quis dar quis tirar o peso aí de uma eventual derrota pro Flamengo. Bom, e o Flamengo no mercado da bola. Olha só, o Flamengo diz que tem, segundo torcedores.com, em torno de 130 milhões de reais para gastar em reforço durante a janela de transferência, que já começou, né? Hoje, dia 10, e vai até setembro. Então tem bastante tempo para escolher jogador aí, né, cara? Então, o Flamengo parece que está buscando alguns jogadores específicos, né? São 130 milhões. E o que o Flamengo está buscando no mercado, cara? O Flamengo quer um ponta driblador, tá? Um reserva para Arrascaeta. O ponta driblador seria o cara lá, o Johnston, que ninguém quis. Então, um ponta driblador, um reserva para Arrascaeta, tá? E um camisa 9. Ai, meu, camisa 9? Esse eu não tinha visto aí. Agora que opa, camisa 9? Mas e o Pedro? Será que estão querendo vender o Pedro mesmo, cara? Sei não, hein? Opa, do Juninho, né? Quem sabe? Camisa 9, né? Mas o fato é o seguinte, a grande novidade é a seguinte. Segundo a coluna do Fla, o desejo da comissão técnica do Flamengo é que cheguem jogadores que disputem posição, que não apenas compõem um elenco. Ou seja, a diretoria estuda contratar um reforço, pelo menos um dos reforços, com status de maior peso na temporada, uma contratação bombástica aí, de nome forte, que vai fazer grande diferença no Flamengo. Eu já interpreto isso como o seguinte: 4 jogadores, né? 3 ali que a gente acabou de falar, que é um 9, um reserva para Rasca, um driblador, ali um ponto, mas aí um jogador aí pra tipo assim, que todo mundo esqueça dos outros, mais ou menos aí. Você contrata uns 3 mais ou menos, bom, mais ou menos, mas não é aquilo tudo, não vai resolver tanto, mas contrata um nome forte, aí todo mundo fica focado no nome forte e esquece dos outros 3. O Palmeiras fez isso aí com o Paulinho. Trouxe o Paulinho, né? Mas veio Facundo Torres, Micael, M. Martins, uma galera, ninguém ficou prestando atenção nos outros, ficaram prestando atenção no Paulinho. Aí, quando começou a escorregar, veio o Vitor Roque. Nossa, uau! Que foi uma contratação bombástica no Palmeiras, porém não deu efeito, nenhum dos dois. Um veio bichado e o outro não está jogando nada. Ai, meu Deus do céu. Então, mas o Flamengo, eu imagino que está querendo dar nessa situação aí. Quer trazer jogador de nome até para dar uma acalmada na torcida. Porque não adianta, que a torcida do Flamengo é foda. A torcida do Flamengo não deixou contratar lá o Johnston, velho. A torcida do Flamengo é forte. Já falei que é impressionante a força que tem a torcida do Flamengo no Flamengo.
A torcida do Palmeiras não tem essa força no Palmeiras, cara. A Leila faz o que quer, a Bel faz o que quer, todo mundo faz o que quer, ó. Aquele cara, Anderson Barros, nem fala mais no homem. Você tá escutando falar do Anderson Barros? Você não escuta mais. Entendeu? Antes da Leila, que era o Gagliotti, a galera detonava. Mas não. Foda-se a torcida, não estão nem aí. Já no Flamengo o negócio é diferente. Já no Flamengo é diferente o negócio. A coisa lá é complicada, é diferente. Não sei o que acontece lá dentro, não sei o que tem lá no bastidor lá do Flamengo, lá nos interiores da Gávea, como é que funciona o negócio. Sei que no do Palmeiras os caras não estão nem aí, velho. Tá parecendo o Congresso Nacional com o povo, foda-se. Mais ou menos por aí no Palmeiras. Mas no Flamengo não. Então o Flamengo, de repente, trazer uma contratação bombástica, como gostava de trazer sempre lá o Marcos Braz, o Landim, né? Trazer uns caras fortes, assim, de nome, né? Mas que jogue também, né? Não adianta chegar e não jogar que nem aconteceu no Palmeiras, né? Então o Flamengo tá em busca aí, tem 130 pau para contratar. Agora eu não sei se o 130 pau vai conseguir fazer isso também, né? Porque só, por exemplo, o Vitor Roque, que não tá jogando bosta nenhum no Palmeiras, foi 150 pau. Então, para trazer um cara bombástico é por aí, daí pra frente, né? Agora quem? Né? Vamos aguardar, né? Quem você acha que o Flamengo tá de olho aí? Né? O Flamengo a gente já sabe que tá atrás do Carrascal, mas aí o dirigente russo lá já detonou, disse que chegou uma proposta de 12, eles não querem, e aí não teve mais com negociação. A gente já sabe que teve aí aquele namoro ali com o Depô, mas parece que o Depô quer saber de jogar com o Messi lá, que só quer jogar pelada, casado contra solteiro, não quer jogar futebol. Então a gente não sabe quem que pode vir, tá? E a gente sabe que tem que ter um substituto bom aí pro Gerson, né, cara? Como é que vai fazer? Né? Quais as opções do Flamengo para substituir o Gerson hoje, né? Ó, na coluna do Flávio fala bem aqui, ó, analisando as opções de hoje do Flamengo, Jorginho e De La Cruz são os principais meio-campistas do Flamengo. Mas eles fazem o que o Gerson faz? Não faz. O De La Cruz poderia fazer, mas não faz. Esquece. De La Cruz aí não tem nem condição física para isso. De La Cruz a gente sabe que é mais fraquinho, tá? É bom pra caramba, mas é um cara mais fraquinho, né? O único reforço do Mundial de Clubes, que é o Jorginho, chegou usando a camisa 21, mas também não tem a característica do Jorginho. É bom de bola o Jorginho. Isso aí não é incontestável. É um baita do jogador. Mas não tem a característica do Gerson de ficar no campo todo, velho. O Gerson é o Coringa. Não adianta, era um Coringa. Ele estava em qualquer lugar do campo. O cara carregava o Flamengo nas costas em vários jogos, né? E aí eu acho, na minha opinião, o Alan, esquece, não vai. O Pulgar, não tem como também, né? É diferente. O Pulgar já é um cara mais batedor, né? Gosta, faz bastante falta. Aí tem o Everton Araújo. Eu acho que o Everton Araújo é um cara que deveria ser preparado para pelo menos chegar um pouquinho perto do Gerson. Tá? Eu acho que o Everton Araújo tem as características que pode, de repente, fazer função do Gerson. Não agora, mas treinando o cara, né? Dando minutagem pro cara, que é um jogador muito bom. É a minha opinião. Posso estar errado, coloque aí, né, no comentário. Mas eu imagino esse cara aí, tá? Imagina esse cara aí, o Everton Araújo, para tentar fazer um pouco do que o Gerson fazia. Bom, não tem ainda toda a qualidade, né? Mas pode adquirir. Treinamento, meu amigo, treinamento. De talento ele tem, falta treinamento. E físico também ele tem. Bom, e a Roma, segundo a Terra.com, né, com informações do Fabrício Romano, que é um cara top, diz que começou a negociar com o Flamengo pelo Wesley, tá? O Flamengo deseja pelo menos 25 milhões de euros, que é essa conversa, foi o que os Zenit já tinham oferecido, tá? Porém, a Roma já chegou com 20 milhões. Tá? 20 milhões. No entanto, como de novo, né? O Flamengo quer as porra dos 25 milhões. O Wesley já acertou salário, termos de contrato de 5 anos com a Roma, na última quarta-feira agora. Tá? Os clubes agora seguem em negociação para chegar no denominador comum. Tá? O ano passado o Wesley quase foi para a Atalanta. Eu imagino que, como o técnico é o mesmo, o técnico da Roma é o mesmo da Atalanta, e o Flamengo teoricamente teria vendido o Wesley por 20 milhões de euros lá para a Atalanta, a Roma veio com o mesmo valor. É mais ou menos isso. Só que, porra, aí é falta de bom senso também, né? Se sabe
que teve valor acima recusado, por que você vai com um valor menor? Ah, pra dar margem de negociação. Isso aí pra mim é burrice, velho. É burrice, na boa. E se o Flamengo negociar menos que 25 milhões, também vamos falar a verdade, né? Não vou nem falar de novo aqui o que eu acho. Tá? O senhor José Boto que se cuide aí, velho. Não tá balançando, não tá bonita a coisa pra ele, não. Então ele tem que negociar bem o Wesley. Negociar bem pra pagar essa má impressão que deixou na torcida, deixou aí no própria diretoria do Flamengo, que todo mundo tá falando, né? Nos bastidores ali, a galera tava meio que fritando o homem. Então ele que faça uma boa negociação, que na minha opinião, tá? Na minha opinião, não deveria nem fazer. Porra, mantém o cara aqui, cara. Só que aqui, de novo, né? Se o cara quer, né? Então tem que tentar convencer o cara a ficar. Aí depois você convence o cara a ficar, aí você fala que não quer. Mas é difícil, né? Qual jogador que não quer? 21 anos ainda, meu Deus, quer ir embora. Quer sumir daqui, quer saber mais de ficar no Brasil, não. O fato é esse, né? Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar como é que vai se desenrolar. De repente aparece um outro aí com uma nova oferta, né? Que parece que a Juventus também queria contratar, ou o Milan, um time da Itália também lá. Então, tá nessa, né? O Wesley realmente foi muito bem na Copa do Mundo. Eu achei que ele foi muito bem. E aí, já só valorizou mais o passe do homem, tá? O que você acha? Coloca no comentário. Até o próximo vídeo.